Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Genequian, representamos a Cruz América aqui no Brasil. Muito bom estar aqui falando com vocês, agentes de viagem. Agradecer pela oportunidade da Diversa, e contar um pouquinho para vocês como é essa experiência e qual a melhor maneira de vocês venderem e colocar mais brasileiros na estrada junto com a gente. Eu gosto muito de falar, quando eu começo as minhas apresentações, que a gente precisa desmistificar para o nosso cliente, né, brasileiro, como é uma viagem de motorhome, né? E para começar a falar disso, a gente precisa alinhar as expectativas com a realidade. Muitos brasileiros já ouviram falar de trailer, nem todos ouviram falar de motorhome, mas com o motorhome, nossos clientes brasileiros têm uma vantagem muito grande em relação ao trailer, né? O motorhome, como a gente vê aqui na tela, ele é um carro, um bloco único, onde você tem um carro e a casa, e isso nos permite que o nosso cliente dirija qualquer um dos modelos que eu vou falar aqui hoje para vocês, possuindo apenas a CNH categoria B, que é a habilitação de carro mesmo. Ou seja, todo brasileiro com 21 anos, CNH categoria B definitiva, física, pode dirigir qualquer um dos nossos modelos. Então, muitas vezes é uma dúvida, às vezes o cliente não solicita essa experiência para vocês, porque ele acredita que ele precisa de uma habilitação especial e que não poderia, então, ter essa experiência. Então, primeiro ponto a gente desmistifica aí, né? Se fosse um trailer, ele precisaria de uma habilitação especial, porque o trailer você precisa de um outro veículo para engatar a casa para poder pegar a estrada, tá? Então, reforçando, o motorhome é muito mais fácil do que boa parte da população ele imagina. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês ah, dessa experiência, né? Nós estamos representando a Cruz América já desde 2014 aqui no Brasil. Então, esse trabalho de formiguinha vem sendo feito em parceria também com a Diversa, contando para vocês essa experiência. E uma coisa muito importante é que nós não vendemos para o cliente final. Todas as ações que nós realizamos aqui no mercado brasileiro é através do operador parceiro, junto com o agente de viagem. Então, contem com a gente também, quando tiverem a demanda, a gente pode sentar junto com a Diversa, e vocês e o cliente para tirar todas as dúvidas que possam ter para essa experiência, tá? Vou mostrar um videozinho aqui para vocês, para colocarem vocês um pouco a ideia de como é a viagem. It's not just the 180-degree panoramic views. It's not even the sunsets by the shoreline. The reason we go is the same. Out here, everything is different. Roads, where we're going, forget about it. We're going anywhere. Breakfast in the park, Wakey, wakey, eggs and bakey. a morning walk among giants. You already know it's not just the destination, but it's the stops along the way. The amazement, the pure joy, the smell of the campfire, the sunsets, the nights together, the moments alone. Since 1972, Cruise America has sent millions of happy campers down the road to adventure. You gotta get out here with the ones who've been here all along. Cruise America, out here for 50 years. Isso aí um pouquinho de como é a experiência de viajar de motorhome, muito mais do que o motorhome possui, é onde ele pode levar nosso cliente, né? Uma variedade de possibilidades, uma flexibilidade incrível de você conhecer vários destinos numa mesma viagem, sem precisar fazer check-in, check-out, sem precisar desfazer e fazer mala. E a Cruz América é a principal empresa de localização de motorhome na América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá. São 42 cidades onde a gente tem a presença. São mais de 4.000 motorhomes à disposição dos nossos clientes. E a gente permite que o cliente retire em uma cidade e devolva em outra, desde que seja no mesmo país, né? Então, alugou nos Estados Unidos, devolve nos Estados Unidos,
alugou no Canadá, devolve no Canadá, mas ele pode cruzar a fronteira desde que tenha o visto impresso canadense para entrar no território canadense. Tá? A gente tem, desde o início, a ideia da Cruz América foi simplificar a operação, né, a escolha do cliente e a operação por parte de vocês, da Gente Viagem. Então, a gente elegeu que todos os motorhomes da Cruz América seriam da classe C. Então, eu vou mostrar para vocês qual que é essa classe C. Mas é importante que vocês saibam que existe a classe A, que é aquele motorhome em formato de ônibus, que precisa também de uma habilitação especial. E tem também o motorhomes da classe B, que são basicamente aquela van Sprinter menor, já pré-moldada. Tá? A gente não precisa, né, como eu falei para vocês, de uma habilitação especial. Então, qualquer um desses três modelos aqui que a gente tem disponíveis, vocês podem ver que pelo nome C21, C25 e C30, eles têm, todos são da classe C, todos têm o mesmo tipo de decoração e a mesma facilidades dentro do motorhome, vai mudando pelo tamanho e a capacidade de pessoas que ele comporta. Né? Todos eles, vocês veem a frente, é daquela van de 15 lugares, que muitos já estão acostumados a dirigir, então é muito fácil, porque ele é movido a gasolina, direção hidráulica, piloto automático, todos vão ter ar-condicionado, aquecimento do ambiente, geladeira, micro-ondas, ah, um banheiro com ducha de água quente, a água aquecida a gás, tá? E um banheiro com vaso e pia também. A Cruz América aceita pets também, vocês podem, não sei se vocês conseguem ver, mas dentro da adesivagem que a gente também mostra essa possibilidade. E todos os motorhomes da Cruz América têm essa adesivagem de parques nacionais. Aí já sugerindo também que é um dos grandes atrativos de viajar de motorhome é estar em contato com a natureza, ao ar livre. ah, não impede ir em grandes cidades, mas obviamente um planejamento para entrar numa grande cidade ele é um pouco diferente do que você está num parque nacional ou em regiões onde tem terras mais amplas, tá? Uma dica que eu dou normalmente aqui, diferente de locação de carro, o nosso maior modelo, né, que é o C30, comporta até 7 pessoas, ele, grande maioria das datas, ele vai estar mais barato que os menores. Isso simplesmente por conta da demanda que a gente tem e a concorrência com o mercado doméstico americano. Então, a Cruz América consegue oferecer para nós, no mercado internacional, mais barato. Então, sempre fiquem atentos. Você tem uma família, às vezes, de 4 pessoas, sugere o C25 e mantém o C30, a cotação de um C30 como uma carta na manga. O cliente demorou um pouco para responder. Dá para voltar e falar: olha, consegui um upgrade para vocês, um espaço interno maior, por um preço ainda menor. Vamos fechar? Um pouco também que a gente orienta vocês para tentar essa venda. Tá? Até aproveitando, vocês viram lá que a gente tem a possibilidade de devolver em outra cidade, né? Mas quando a gente tem a devolução em outra cidade, a confirmação não vai ser imediata, tá, pessoal? Vai ser em torno de 24 horas para a gente verificar com a central de reservas a possibilidade desse one way, que a gente chama, né, devolução em outra cidade, no modelo, cidades e data que o cliente solicitou. Agora, quando ele retira e devolve na mesma cidade, a gente tem praticamente em todas as datas uma venda livre. Então, facilita também o convencimento do cliente quando você retira e devolve na mesma cidade. E para ajudar vocês nisso, eu vou mostrar um pouco mais adiante, a gente tem roteiros sugeridos com quantidade de dias, quantidade de milhas, atrações turísticas e uma sugestão de camping para ele fazer esse pernoite. Tá? E aí, entrando nas vantagens, comparando também um pouco o motorhome com a locação de carro, em qualquer um dos nossos modelos, ele já vai vir incluso seguro completo, tá? Não vai ser oferecido nenhum seguro adicional no momento da retirada. Isso é muito importante, também dá uma tranquilidade para o cliente. A gente tem assistência 24 horas, 7 dias por semana. Nesse item, é importante que o cliente ou alguém do grupo tenha um telefone que receba e faça chamadas. Tá? O principal
maneira de suporte para o cliente é através do telefone, não funciona o WhatsApp, tá, para ligação. Então se atentem a isso, lembrem de recomendar que pelo menos uma pessoa tenha um telefone habilitado para receber e fazer chamada, tá? Uma outra vantagem que a gente tem é poder ter até 5 motoristas sem custo adicional. E esses 5 motoristas, eles podem ter 21 anos, que a Cruz América também não compra, não cobra nenhum adicional para menores de 25. Então dá para ter um grupo aí de 5 amigos com 21 anos, desde que eles tenham a habilitação definitiva, eles podem dirigir sem problema nenhum. Então é uma facilidade. E é um lembrete também para colocar para vocês que a gente não pode apenas visualizar um perfil de cliente, né? Às vezes a gente fala de motorhome, camping, vocês imaginam que possa ser só o cliente aventureiro. Na verdade, não. A maior parte dos nossos clientes são famílias com crianças, inclusive de colo, e grupos de amigos que vão viajar para diversos nichos, digamos assim, né? Desde surfistas para Califórnia, desde o pessoal que vai para festival de música, o Burning Man, desde o pessoal que vai para Fórmula 1 ou NASCAR. A gente já teve também cliente que foi num leilão de cavalo no interior e ficou dentro de uma fazenda. A gente já teve cliente, o vice-presidente do Citibank que viajou com a gente. Ele poderia fazer qualquer tipo de viagem, escolheu ter essa experiência e, inclusive, retornou depois organizando um grupo de viagem com os amigos. Então, abra um pouco essa percepção de para quem é o motorhome, porque ele realmente atende. Eu tenho costumado brincar que a viagem de motorhome tem total cara do brasileiro, mas ele ainda não sabe disso. Então, por isso, a gente conta com o apoio de vocês. A gente tem bastante conteúdo para que vocês possam compartilhar nas redes sociais, né? Vou mostrar para vocês algum deles aqui. E também, de novo, contem com a gente também qualquer dúvida. Aí, entrando um pouco nos adicionais que a gente oferece, aqui é muito importante, porque é onde a gente oferece o grande diferencial para o público brasileiro, tá? Esses itens são os itens que a gente oferece como pré-pagamento através da Diversa. Então, o cliente já vai chegar lá com todos os itens que ele vai precisar numa primeira viagem, sem ter que se preocupar em comprar coisas durante as férias dele, tá? Então, entre eles é o kit de cozinha, eu digo panela, prato, talher, copo. Kit pessoal, que é tudo kit de cama e banho, então toalhas, lençol, edredom, já vai vir nesse kit por pessoa. O pacote de milhas a gente ajusta, a gente adequa com o roteiro que o cliente vai fazer, por isso é importante saber para onde ele quer ir, ou se ele vai seguir um dos roteiros que a gente tem sugerido. E a questão de milhagem, a gente até tem milhas ilimitadas, mas as milhas ilimitadas elas começam a valer a pena para locações com 12 ou mais dias, tá? Diferente de locação de carro, aqui essas milhas são calculadas com uma base de 21 dias, que é a média de duração das locações dos clientes internacionais, tá? Isso só é oferecido para o mercado internacional, tá? Da mesma forma que o gerador, né, o uso do gerador ilimitado, ele é oferecido apenas aqui, antecipadamente. E a gente tem também, antecipadamente, um pacote que a gente chama de Early Bird, que vai oferecer para o cliente um Early Check-in com Late Checkout e o Transfer In e o Transfer Out. Ou seja, o cliente vai chegar no primeiro dia, ele vai muito provavelmente fazer o primeiro pernoite num hotel, é o que a gente recomenda, né? O primeiro e último pernoite no hotel, aí de novo similar a navio. No segundo dia, ele tendo esse pacote Early Bird, a empresa parceira da Cruz América vai buscá-los no hotel e levar até a loja. Por quê? Essa loja ela não fica dentro dos aeroportos que vocês viram no mapa, mas ela pode ficar entre 20 minutos do aeroporto até 1 hora e meia. E a grande vantagem desse pacote é que ele é um preço único por motorhome. Então, o cliente contratando isso, se ele está em 4, 5, 6 pessoas, a Cruz América vai mandar um transporte para ele. Ele não vai precisar contratar 2, 3 táxis para ir para a loja, que às vezes o táxi não sabe direito como chegar.
Ele vai ter uma empresa que já é parceira da Cruz América, para ir retirado logo pela manhã, né, a partir das 9 da manhã, e devolver até as 3 horas da tarde. Se ele não contratar esse pacote, ele vai entrar no horário regular, check-in e check-out, que aí é similar à hotelaria, com o check-in da 1 às 4 horas da tarde e o check-out, né, a devolução, das 9 às 11 horas da manhã. Tá? Importante também frisar que as lojas não abrem aos domingos, não abrem em feriados e quando o cliente for reservar, ou vocês reservarem o motorhome para o cliente, se atentem também que voos muito cedo não vai dar tempo do cliente devolver o motorhome para o aeroporto. Então, ele vai ter que devolver no dia anterior. Então, esse cálculo de dias também precisa estar contemplado nesse planejamento. Tá? Um outro pacote que a gente tem aqui, isso até pode ser oferecido no momento da embarque, mas a gente chama de Zero Damage, ZDP, que é um pacote para isenção da franquia. Só para vocês terem uma ideia, a franquia hoje, em caso de acidente, ela está em US$ 3.000, tá? Independente se foi a culpa ou não do cliente. Então, se a gente não inclui esse pacote, ele se envolve em algum acidente, ele vai ter que pagar US$ 3.000, e se não foi culpa dele, tem que aguardar o reembolso da outra seguradora, né, do seguro do outro carro, para a Cruz América, e ela reembolsa, ela estorna no cartão do cliente. Bom, aí eu falei, né, que a gente tem bastante conteúdo. A gente tem esse site RV Check-in. Esse site é para vocês, para que compartilhem com os clientes também. Não tem preço nesse site, tá? Então, é onde vocês vão ter realmente as informações e o cliente não vai se preocupar em questão de procurar valores. RV Check-in vem de veículo recreacional, como é conhecido os motorhomes de locação dos Estados Unidos. E nesse site a gente vai ter desde o vídeo de orientação, que é um vídeo de 15 minutos em português, mostrando como operar as principais funções, né, que o motorhome oferece, diferente do carro, né? Então, como ligar o gerador, como ver os níveis das águas, como plugar a mangueira para descarte, tem nesse vídeo. A gente vai ter o tour virtual de cada um dos três modelos. Então, o cliente vai conseguir entrar e ver realmente como que é a cama de dia, como é a cama de noite, tamanho da geladeira, tamanho do banheiro, micro-ondas. Então, isso ajuda muito vocês e o cliente nessa definição. A gente vai ter aqui também o mapa e os telefones de onde ficam cada loja. Então, isso é importante para vocês saberem. Vale a pena contratar o Early Bird? Se a loja for 20 minutos, talvez não. Se a loja for 1 hora e meia, com certeza. Tá? E aí também tem o telefone da loja, porque é muito importante, principalmente na alta temporada, que o cliente ligue para a loja uns 2, 3 dias antes para informar que horário que ele quer retirar, se vai ser a 1, 2, 3 ou às 4 horas da tarde, porque aí ele entra numa lista de espera virtual como prioridade. Tá? Isso auxilia também o nosso cliente naquela questão da ansiedade. Tá? Não adianta ele chegar às 11 horas da manhã, que ele não vai ser atendido antes. Se ele não agendou, vai chegar 1 da tarde, os clientes que agendaram vão ser atendidos primeiro e depois que ele vai ser atendido. Então, vale a pena o cliente estabelecer um horário para retirada. E aqui também a gente tem, além do aplicativo da Cruz América, a gente tem os roteiros, né, os roteiros sugeridos que eu comentei com vocês, partindo de cada uma das nossas lojas. Outros conteúdos que a gente tem, que a gente tem trabalhado ao longo dos anos com o jornalista de turismo, a gente criou um guia prático de motorhome. Esse guia tem 6 capítulos, cada capítulo fala sobre um tema elencado pelos jornalistas, então como planejar, como viajar de motorhome, como escolher o motorhome adequado. Cada um desses capítulos tem um QR Code em português e espanhol, e vocês podem, com um vídeo de 1 minuto, que vocês podem compartilhar nas redes sociais para informar os clientes de vocês que vocês têm esse produto no portfólio. Tá? E faz muita diferença. Tá? Então, se aproveitem desse material, porque, de novo, como eu falei lá no início, muitos clientes não sabem que vocês oferecem esse produto, ah, às vezes é a diferença que vai fazer lá para concretizar essa venda. Né? Bom, estamos aqui em 2025, né? Ano que vem, 2026, a gente tem a Copa do Mundo, então uma grande vitrine também para o brasileiro e para vocês venderem para os brasileiros, né? Para
conhecerem essa experiência de viagem. Mas além da Copa do Mundo, a gente tem também os 100 anos da Rota 66. Então, a Rota 66 começa em Chicago, termina em Los Angeles. É um grande atrativo, é um grande chamariz. Muitos que têm clientes que viajam de moto. O motorhome combina muito bem, então dá para levar a família e quem vai de moto vai seguindo, e o motorhome é o suporte. Ano que vem a gente também tem os 250 anos da independência dos Estados Unidos. Então também vai ter bastante divulgação pelo Brand USA, né, que é o órgão de turismo dos Estados Unidos. Aqui, para vocês terem uma ideia, como é os roteiros que a gente sugere, né? No nosso caso aqui, a Rota 66 é uma rota que a gente sugere que seja feita em 21 dias, e a gente vai pontuando cada número que vocês veem aí, é onde pernoitar, é onde tem a sugestão de camping, e esse trajeto no lado esquerdo, não dá para ler exatamente, mas vocês conseguem ver que está a divisão dia a dia, com dicas de atrativos turísticos, e também uma sugestão de camping e de quantas milhas o cliente vai percorrer naquele dia. Para que vocês tenham só um parâmetro, a gente não recomenda que o cliente dirija mais do que 200 milhas por dia em média, tá? Porque se ele dirigir mais do que isso, ele vai ficar praticamente o dia inteiro dirigindo e não vai curtir os destinos, que é o grande diferencial que o motorhome dá, justamente por conta dessa flexibilidade de poder parar numa cidade que gostou ou partir para a próxima cidade se ele não gostou, e adequar a sua viagem ao interesse do seu grupo, né? Aqui passando um pouquinho da sede da Copa do Mundo, a Cruz América tem sede em praticamente todas as cidades que vão ser sede, mas a gente inclusive recomenda, pensando em Copa do Mundo, que vocês procurem cidades que não vão sediar os jogos, por conta da facilidade, talvez, de conseguir uma maior disponibilidade e talvez um melhor valor, tá? Nossa grande dica, recomendação é que vocês tentem fazer quanto antes as reservas, porque as tarifas do motorhome, diferentemente da hotelaria, elas estão com tarifas regulares de alta temporada. Não existe um acréscimo tão grande como a gente tem visto na hotelaria durante o período da Copa. Então é uma oportunidade muito grande, além de todas que eu já falei, para o cliente economizar e pensar em ir nessa época, se não for Copa, mas também pensar essa mesma época do ano para conhecer e aproveitar a parte turística que a gente consegue ter nos Estados Unidos, tá? Falando um pouquinho mais, a gente lançou recentemente também um guia falando de Copa do Mundo, em parceria com a Copa Airlines, a gente pode falar em Copa e Motorhome, onde a gente sugere um roteiro turístico que o cliente pode seguir e caso consiga ingresso ou queira ir para uma FanFest, ele consegue desviar e aproveitar o melhor dos dois mundos, né? Como eu falei, a parte turística e também o jogo, e ele não vai precisar correr atrás de um hotel de última hora, porque ele está com a casa dele, ele pode ir para onde ele quiser, né? Então se atentem a essa vantagem também do motorhome. Além da Copa do Mundo, a gente tem também em 2028 aí as Olimpíadas que vão ser em Los Angeles, também é uma oportunidade para que vocês fiquem atentos. A gente ainda não tem tarifa para 2028, mas a gente já tem tarifa para 2027. Então, a antecipação também é um fator muito importante para o motorhome, até porque a gente tem descontos de até 25% pela antecipação dessa reserva, tá? E já abordando esse tema, vocês que têm aquele cliente que viaja todo ano, vocês já sabem a época do ano, vale a pena sugerir as próximas férias dele, reservar hoje o motorhome com todos os diferenciais, as vantagens de antecipação, porque a Cruz América também permite que vocês cancelem a reserva sem penalidade com 60 dias antes do embarque, tá? Outra vantagem aí para que vocês tenham o motorhome em mente. E aí, de novo, para tentando trazer para vocês maiores argumentos e credibilidade junto ao cliente final, recentemente a gente lançou em parceria com o Brand USA, dentro do Discovery Program, que é o programa de treinamento, de capacitação do Brand USA, né, do órgão de turismo dos Estados Unidos. A gente lançou um módulo específico de motorhome,
tá? Então, basta você se cadastrar, fazer 3 módulos básicos, e aí você já pode procurar pelo o módulo de motorhome, dentro de locações. Você finalizando esse módulo, você ganha um selo de especialista, tá? Então, obviamente, isso dá uma credibilidade maior. A gente sabe que tem muitas dúvidas, tanto do cliente quanto de vocês. Então, tendo esse selo, mostrando para o cliente, com certeza traz uma segurança maior para ele e uma tranquilidade que ah, vocês vão poder sanar as dúvidas, mesmo que não saibam na hora. A gente tem muito conteúdo, né? A gente diz, nem a gente sabe todas as informações, então não é problema nenhum, né? Ter dúvida e poder acessar a gente, consultar em caso de dúvida e usar esse selo como um argumento para o cliente esperar e dar credibilidade para vocês. Tá bom? Que vou passar rapidinho, é só mais um detalhamento para vocês terem que incluir cada um. O pacote Zero Damage, Early Bird, aviso de inverno, que a gente tem a questão de temperaturas abaixo de zero, existe uma restrição, mas vocês podem falar com a gente. Os descontos por antecipação, reserva nos Estados Unidos em dólar americano, no Canadá, dólar canadense, quilômetros no Canadá e milhas nos Estados Unidos, os descontos de antecipação, tá? Pedágio, agora a gente tem a questão de uma empresa que tira foto e cobra diretamente no cartão utilizado para o calção, mediante uma taxa de US$ 20. Tá? E passar mais um videozinho para vocês. Imagine it, the open road, your favorite places, and experiences you'll never forget. Book your trip with Cruise America today. Mais um pouquinho da disponibilidade, da experiência. Aqui são os nossos contatos, né? Eu e a Daniela ficamos aqui no Brasil. Nosso e-mail brasil@cruzamerica. A gente pode tirar as dúvidas de vocês. A gente tem também uma comunidade no WhatsApp, onde a gente manda sempre as novidades de promoções e também se a gente tem alguma personalidade viajando. Agora, recentemente, quando a gente está gravando esse webinar, a gente teve o Dr. Pet, né, aquele que tem um espaço dentro do Domingo, na Rede Record, viajou com a gente, então mostrou muito da realidade de como é viajar de motorhome. Então, aproveitem essas ferramentas, entrem em contato com a gente, com a equipe, os executivos da Diversa. A equipe da Diversa está preparada, tem todos os conteúdos também, de vídeos, fotos, que no caso vocês queiram utilizar para divulgar. Consultem o pessoal, e tirem as dúvidas com a gente, e a gente está aqui para ajudá-los mesmo. Bom, obrigado, boas vendas e nos vemos aí pelo mercado de turismo. Um abraço.